Hoje, eu considero que estamos aqui reunidos para uma das grandes homenagens que a Assembleia Legislativa vem prestando àqueles que se destacam na defesa do nosso país, a começar pela figura de Getúlio Vargas. Especialmente nos dias tormentosos pelos quais estamos passando, quando a soberania nacional tem sido tão vilipendiada. O patrimônio nacional, representado por nossas empresas estatais, a começar pela Petrobras, tem sido entregue ao capital estrangeiro, empresas multinacionais, por aqueles que nós chamamos os vendilhões da pátria e os traidores do povo. Getúlio Vargas, na sua carta testamento, no fatídico 24 de agosto, falou nas aves de rapina, que ainda aí estão. Aliás, sempre estiveram, em algum momento, rondando. E, em outros momentos, como pelos quais estamos passando, rapinando. É a rapinagem, é a ladruagem, é o roubo do patrimônio nacional sem qualquer limitação. A Petrobras, nossa maior empresa, está sendo jogada à execração pública por atos praticados por maus brasileiros. Mas a Petrobras deveria, deve e está acima da Lava Jato, por aquilo que ela representa. O Brasil caminha para ter as maiores reservas de petróleo do mundo, com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, pela inteligência dos brasileiros, dos petroleiros, do seu centro de pesquisa. Prospecção de petróleo em águas profundas. A Petrobras é campeã mundial. E mesmo diante de toda a execração, a Petrobras tem recebido os maiores prêmios pela competência dos nossos brasileiros da Petrobras, competência que não será enxovalhada por alguns desvios de conduta. Getúlio Vargas está presente na memória do povo brasileiro por sua visão nacionalista, pela defesa do patrimônio nacional e também por defender os valores do trabalho, prestigiar a classe trabalhadora. Exatamente no momento em que entregam o patrimônio nacional, também apunhalam a classe trabalhadora com uma reforma trabalhista que aniquila direitos que ainda possibilitavam a participação da classe trabalhadora nos benefícios de um progresso que não chega para o povo brasileiro, mas que alimenta sanhas golpistas, mas alimenta também o bolso de inescrupulosos que vendem o nosso país por 3 dinheiros. Então hoje, vendo que sinalizam com a possibilidade da privatização da Eletrobras,
E estamos aqui defendendo uma posição contra a privatização da Eletrobras, na defesa de todo o sistema, na defesa de Furnas, na defesa de nossas usinas nucleares, esperando a conclusão de Angra 3. Não é possível que o Brasil, que tem na Constituição o primeiro princípio fundamental, a soberania, se curve a imposições estrangeiras que não querem que o Brasil se aprofunde no conhecimento através da pesquisa de todo o ciclo nuclear. Obviamente não para fins bélicos utilizados por outras potências, especialmente pelos Estados Unidos da América do Norte, que lidera esse processo de dominação juntamente com a Europa Ocidental e com o Japão. Defender a soberania nacional significa defender o investimento em pesquisa científica e tecnológica, prestigiar nossas universidades e não se intimidar com qualquer insinuação de que o conhecimento do ciclo nuclear poderá induzir o Brasil à construção da bomba atômica, que outros detêm, dezenas e dezenas de ogivas, milhares de ogivas nucleares, ameaçando o mundo, tentando se apresentar como fiscais de qualquer comportamento sem que tenham a devida autoridade. Falando do petróleo, doutor André, somos forçados a mandar um abraço a todo o povo venezuelano. Qual o crime cometido pela Venezuela? Ter petróleo, e ter muito petróleo. Mas a relação de dependência, no momento de afirmação da soberania e de apropriação pelo povo venezuelano do seu petróleo, a sabotagem vem, o desabastecimento, porque a Venezuela exportava petróleo bruto, não refinava, não produzia em seu território os derivados, mas dependia de trocar petróleo bruto por produtos às vezes essenciais à sobrevivência do próprio povo venezuelano, a começar por alimentos. Então o garrote tem sido possível, obviamente, em decorrência da falta de escrúpulo, da falta de solidariedade, mas acima de tudo, a apropriação indébita do petróleo venezuelano. Aqui no Brasil acontece o mesmo. A nossa Petrobras, depois da descoberta de petróleo na camada do pré-sal, foi contemplada, o povo brasileiro foi contemplado com um novo marco regulatório. A Petrobras como operadora única do petróleo descoberto na camada do pré-sal. E isto foi insuportável para aqueles que inclusive roubavam o nosso petróleo. Ter a extração de petróleo no alto mar dificulta a fiscalização. As chamadas aves de rapina têm interesse em retirar o nosso petróleo sem qualquer fiscalização. Retiram 1 milhão de barris e declaram 5 mil, porque não há fiscalização. A Petrobras, como operadora única, dificultava esse assalto. Temos que dizer de tudo aquilo que foi desmontado, desmobilizado do nosso patrimônio. O setor siderúrgico, privatizado. Rede Ferroviária Federal, privatizada. Lloyd brasileiro, extinto. Para citar somente algumas empresas que integravam o patrimônio nacional. O nosso subsolo, a venda inescrupulosa ou doação da Vale do Rio Doce. Imaginar que a Vale do Rio Doce agora está envolvida com outra empresa multinacional com o desastre de Mariana, HBP. O desastre de Mariana. A Vale do Rio Doce
é cúmplice da poluição do Vale do Rio Doce. Chega a ser algo assim extremamente assustador, inclusive em função da impunidade. Então, homenagear Getúlio Vargas, homenagear os nossos homenageados, exatamente logo depois, a data em que Vargas foi levado ao suicídio, para nós é uma alegria muito grande, principalmente porque são escritores e jornalistas. Mas o jornalismo verdadeiramente democrático, o jornalismo que patrocina o Estado democrático de direito, o jornalismo que informa, não o jornalismo que deforma, o jornalismo responsável pela construção da mentalidade, a formação de consciências. E aí hoje, eu com muita alegria, eu estou aqui para homenagear o professor Francisco Soares Loureiro, o nosso grande escritor José Louzeiro e o Caó. Caó, com quem convivi em muitos momentos, mas registro a convivência com o Caó no Congresso Nacional. Caó, a luta contra o racismo. Caó nos honra, sendo do PDT, com uma lei que leva o seu nome, racismo é crime. Nosso Caó sempre acompanhado também do grande brasileiro Abdias do Nascimento. Então é com muita alegria que eu hoje presto essas homenagens e não sei, daqui da mesa, quem vai fazer o uso da palavra? André? Então, muito bem. Doutor André, que um grande lutador social. Doutor André, e eu tenho que dizer aqui, a Frente Internacionalista dos Sem Tetos. Doutor André, o Brasil está dentre as maiores economias do mundo e ainda não definiu uma habitação digna para cada família. É duro chegar a essa conclusão que o sofrimento imposto ao povo brasileiro, esse sofrimento impõe o acesso a uma habitação digna. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, carrega essa bandeira, a defesa dos sem-teto, para que tenham teto e não sejam criminalizados e reprimidos. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, Vou te dar a palavra depois. a nossa calorosa saudação aos homenageados, José Louzeiro, na figura de seus filhos aqui, presentes, parentes, aquele jornalista investigativo, aquele que escreveu sobre as máfias brasileiras e esclareceu casos policiais rumorosos, sempre na ótica dos oprimidos. Professor Francisco Soares Loureiro e o deputado Caó, militante negro, antirracista, autor da lei que escuda a luta dos pretos contra a opressão e a discriminação. E, finalmente, o presidente Vargas. Quando eu era jovem, deputado Paulo Ramos, universitário, e após também, criticava de maneira contundente Getúlio Vargas, porque, na verdade, só enxergava um aspecto de Getúlio, o Getúlio inicial, populista, cúmplice ou mandante, não sei, não me importa, do assassinato de comunistas, ditador, aliado ao nazismo, porque foi uma fase e o ser humano avança, muda sua concepção. É própria da liberdade humana. E Vargas fez isso. E aí construiu esse país.
a última fase de Vargas, ele se redimiu totalmente daquelas máculas que o cercavam, porque foi sensível ao clamor popular ao criar a Petrobras, criou a Eletrobras, criou, na verdade, as bases desse país. Todas as corporações de trabalhadores têm os seus hospitais agora sendo destruídos graças à ação de Vargas. As leis trabalhistas nem se fala. Ah, mas foram leis populistas e tal, mas ele foi sensível ao clamor popular e protegeu, como disse aqui, os trabalhadores que agora com essas reformas estão sendo massacrados. E foi Vargas também que criou o restaurante popular, através do restaurante do SAPS. E agora, companheiros e companheiras, esta nossa empresa criada por Vargas e a soberania nacional implementada por esse presidente vem sendo paulatinamente estraçalhada. Inicialmente pelo governo Fernando Henrique, que quebrou o monopólio desta empresa, continuou com o governo Lula e o governo Dilma, que lamentavelmente também implementaram leilões que são absolutamente nocivos à soberania nacional. Ninguém entrega uma riqueza. Se eu descubro um ouro dentro do meu terreno, eu não vou chamar outro para levar essa riqueza. E agora, no governo Temer, a coisa ainda piorou. É a política de arrasa-quarteirão, é a política de total e completo ataque às leis trabalhistas, à Previdência e à Petrobras. Agora, no dia 31 mesmo, nós vamos ter mais um leilão, mais uma entrega. E não me venham com a conversa fiada de que uma empresa estatal não pode explorar. Pode, principalmente se essa empresa como a Petrobras tem tecnologia para tal e é a única que tem. Porque a Noruega era um dos países mais atrasados do mundo e depois que descobriu o petróleo, que explorou o petróleo, como empresa que tem a maioria do capital nacional, a Noruega tem o maior PIB do mundo e inclusive já levou aqui parte do nosso petróleo. A Venezuela também vai sair deste problema que se encontra. Por que se encontra nesse problema? Porque tem o petróleo, porque defende a soberania nacional e aí sofre o bloqueio econômico e sofre o bloqueio, o ataque da mídia e sofre o bloqueio por parte dos empresários que escondem a comida para que o povo comece a passar fome e se revoltar. Essa é a intenção deles, mas que não passam, porque na verdade ninguém diz que a Venezuela é o único país que tem eleições a curto período e também realiza plebiscitos para as grandes consultas dos grandes problemas do povo. E, inclusive, o Brasil não está pagando, é caloteiro da energia que usa da Venezuela lá na zona agora onde os venezuelanos estão sendo perseguidos e está havendo uma grande briga entre trabalhadores, entre pessoas humildes, na verdade fomentado pelo grande capital de ambos os lados. Então, companheiros, a Venezuela vai sair disso porque agora chamou a classe operária para discutir os problemas, para realmente resolver os seus problemas através da consulta ao povo, porque só aí é que nós vamos poder ter a nossa soberania e a soberania deles garantidas. Então, de modo que o nosso mais afetuoso abraço aos companheiros, aos filhos de José Lozeiro,
representado aqui por André Morro Lozeiro, em que na verdade, capitaneia uma luta junto com Jacob Skindi, Mazola e outros, pela libertação da Associação Brasileira de Imprensa, que na verdade, uma associação que outrora pugnava pelas liberdades democráticas e que agora serve como propaganda da Rede Record, dos setores mais obscuros e atrasados, e que faz uma política absolutamente contra os interesses nacionais. E nós já conseguimos, através da justiça, mostrar inicialmente, e os desembargadores acataram, que as eleições da ABI foram feitas na base da corrupção e do pecado, e que, se Deus quiser, teremos uma eleição livre dentro da ABI, para voltar com a ABI ao patamar de defender a soberania nacional, defendendo os interesses dos jornalistas, mas principalmente defendendo os interesses nacionais. E para acabar, nós lutamos por uma reforma urbana e uma reforma agrária, principalmente uma reforma urbana, que é a nossa luta corporativa, mas estamos atentos a uma questão maior, que é a defesa dos interesses nacionais, e a defesa da Petrobras é fundamental. Um grande abraço. Petrobras 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores. Reforma agrária e urbana, também sob o controle dos sem terra e dos sem teto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André de Paula. Eu vou passar a palavra agora para o Mário Augusto Jacobski, nosso grande companheiro, jornalista e grande lutador, né? Mário é uma figura que, para nós, é uma referência de luta, de coerência. Obrigado, e de defesa dos valores, dos maiores valores nacionais. Obrigado, Mário, por sua presença. O Paulo Ramos, obrigado, sempre generoso e uma figura importante que participa ativamente das lutas do povo brasileiro, e essa homenagem a Vargas é importantíssima nesse momento, até porque Vargas, que se suicidou a 24 de agosto de 1954, continua vivo, continua presente na história brasileira. Isso, por mais que o Fernando Henrique Cardoso e seus asseclas queiram, ele está entre nós, está presente na história brasileira. Então, essa homenagem é muito importante e que o Paulo Ramos está nos proporcionando. Quanto ao Zé Lozeiro e ao Caó, eu quero dizer que são exemplos de jornalistas não só para os veteranos, como também para os jovens que estão iniciando nesse exercício dessa profissão. Lozeiro, um repórter que deixou um legado histórico, como, por exemplo, o livro Araceli, Meu Amor, que foi censurado pela ditadura empresarial militar. Censurado porque denunciava o procedimento de integrantes das elites, um crime lá no Espírito Santo. E o nosso Caó, um parlamentar que deixou uma lei dizendo que o racismo é crime, uma lei que deve servir de exemplo para todos sobretudo nesses dias em que nós estamos encontrando até candidatos a presidente da República racistas, que devem ser enquadrados pela lei que nos deixou o Carlos Alberto de Oliveira. E quero lembrar também, como jornalista, o Caó antes foi presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, e sempre que possível, dentro das possibilidades, lutou em favor e na defesa dos jornalistas. É uma figura que também está integrado na história brasileira, como parlamentar, como jornalista e como combatente, e que é uma figura importante que deve ser sempre lembrada da mesma forma que o Zé Lozeiro. É isso, essa sessão de hoje é muito importante, esse trabalho feito pelo Paulo Ramos, essa homenagem a Getúlio Vargas, ao professor Francisco Soares, ao Caó e ao Carlos Alberto, ao José Lozeiro. É importante lembrar sempre essas figuras
que pertence à história do brasileiro. É isso aí. Obrigado, Mário Augusto Jacovski. Nós fizemos referência a Vargas, deixamos de fazer referência ao Jango. Quando o doutor André, vou chegar ao Brizola, quando o doutor André nos lembrou que há muito tempo não se fala na reforma agrária. A reforma agrária deixou de ser uma bandeira. Aliás, estamos acompanhando as campanhas para presidente da República. A reforma agrária deixou de estar presente. E Jango, a reforma agrária do Jango, aliás, as reformas do Jango, imediatamente tentavam resolver um problema concreto. A reforma da educação tinha como primeiro item a erradicação do analfabetismo. Programa elaborado pelo professor Paulo Freire. PNA, Plano Nacional de Alfabetização. Mas Jango também foi o criador da Eletrobras. Nas reformas do Jango, a reforma agrária incorporava uma política agrícola voltada à produção de alimentos, vedada a exportação de vários gêneros, incorporava inclusive a participação das Forças Armadas na distribuição dos alimentos, desapropriar as terras ao longo de rodovias e ferrovias para facilitar o escoamento da produção. Está lá. As remessas de lucro. Brizola falava as perdas internacionais. Brizola, que, como governador do Rio Grande do Sul, encampou duas multinacionais, a de energia elétrica e a de telefonia, porque criavam obstáculos ao desenvolvimento do Rio Grande. Brizola aqui com Darcy Ribeiro, além de outras propostas, a da educação, o programa dos CIEPs, a educação integral. Então, para citar, não deixar passar exemplos e dizer, meu querido André, que no Brasil as principais redes de supermercado são multinacionais. Quer dizer, amanhã, olha a relação de dependência. E isto já aconteceu no Brasil, já aconteceu. Numa fase que ficou esquecida, porque foi um caminho para o enfrentamento dos altos juros, que foi o plano cruzado, juros zero. O desabastecimento aconteceu, os supermercados ficando com as prateleiras vazias. Uma reação ao enfrentamento em relação às altíssimas taxas de juros, que hoje são responsáveis por uma grande extorsão do povo brasileiro. As dívidas vão se endividando, dívidas que vão se acumulando por força das taxas de juros. Eu tenho que lembrar que no período Collor e Itamar, as privatizações também comeram soltas. E Collor de Mello, o primeiro presidente eleito, depois de institucionalizado o Brasil em bases democráticas, a soberania nacional preservada, veio com o discurso do Estado mínimo. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais segurança. Já privatizaram quase tudo e o povo está aí no desespero. As comunidades carentes criminalizadas, reprimidas. Quer dizer que a intervenção no Rio de Janeiro das Forças Armadas, demonstrando o quê? São os favelados os inimigos da pátria. As Forças Armadas brasileiras, especialmente o Exército, com armas de guerra convencional, reprimindo os excluídos. Não há políticas públicas de inclusão, a inclusão pelo trabalho, a inclusão pela educação, a distribuição da renda. Quer dizer, então, hoje, fazer essas homenagens nos deixa contemplados pela oportunidade, Mário,
de ouvir as intervenções que vão acrescentando na nossa memória